Bom, então pessoal, retomando aqui a nossa aula, nós ficamos de ver sobre os aspectos relacionados à determinação de um diâmetro econômico para uma instalação. Nós falamos que se eu conheço o consumo do fluido a ser bombeado, independente se é de uma instalação onde eu vou ter um número de habitantes ou uma certa demanda de um processo produtivo, eu obviamente vou conhecer o meu consumo de fluido, né, o qual vou bombear, e através daquele consumo eu vou conseguir determinar o valor da minha vazão volumétrica. Essa vazão volumétrica, por sua vez, ela nos auxiliará na determinação do diâmetro. Nós sabemos lá da equação da continuidade que a vazão volumétrica é a velocidade do escoamento vezes a área. Se eu desmembrar essa equação aqui para a área, eu vou ter π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ou seja, eu posso colocar toda essa minha equação aqui em função do diâmetro, certo? Então, eu vou determinar o diâmetro através da vazão volumétrica, velocidade do escoamento, e as constantes que estão aqui presentes nessa fórmula, π e 4. Beleza. Imaginem que eu vou montar uma instalação. Se eu utilizo, por exemplo, uma instalação onde eu trabalho com diâmetros grandes, eu vou ter um investimento inicial alto. Óbvio que uma tubulação com diâmetro maior, ela é obviamente mais cara do que uma tubulação de diâmetro menor. Imaginem que a quantidade de material para fabricar uma tubulação de diâmetro maior, ela é maior do que uma tubulação de diâmetro menor. Entendendo isso, nós sabemos o seguinte, que se eu utilizo uma instalação com um diâmetro grande, imagine que eu vou ter uma baixa velocidade. Se eu vou ter uma baixa velocidade, eu vou ter uma menor perda de carga na instalação. Se eu vou ter uma menor perda de carga na instalação, eu sei que o meu custo, por exemplo, com energia elétrica ou combustível, se for um motor a combustão na minha instalação da bomba, será menor. Então, olha só, quando eu tenho um investimento alto, se eu invisto em um alto valor do diâmetro lá para minha instalação, ao longo do tempo, o custo operacional ele se torna pequeno. Ao passo que, se eu invisto em uma instalação com diâmetro pequeno, eu vou ter um baixo investimento inicial, só que ao longo do tempo, o meu custo operacional, meus custos com manutenção serão maiores. Isto porque nós já sabemos, para uma mesma vazão volumétrica, eu posso ter uma série de diâmetros. Então, se eu colocar a minha instalação elevatória para operar com um diâmetro pequeno, eu terei um pequeno investimento inicial, só que ao longo do tempo o meu custo operacional irá aumentando, porque terei altas velocidades de escoamento, grande perda de carga e alto desgaste na tubulação, acessórios e sistema de bombeamento como um todo. Certo? Bom, então, dando continuidade aqui à determinação do diâmetro econômico para uma instalação, a primeira coisa que nós devemos saber é qual a vazão a ser recalcada. A partir daí, eu vou avaliar o meu diâmetro econômico, desmembrando aqui essa equação da área. Pensando nessas curvas aqui, de investimento e custo operacional, nós temos algumas fórmulas que nos ajudam a determinar o valor dos diâmetros econômicos para uma instalação. Bom, nós temos a fórmula de Bresse, que ela nos dá aqui D, que é o diâmetro, é igual a K, que é uma variação de custo operacional, que varia entre 0,8 e 1,3. Um valor comum que a gente usa é igual a 1. Raiz quadrada de Q, que é a vazão volumétrica em metro por segundo. Então aqui eu consigo determinar de forma direta, utilizando apenas a vazão
e a variação de custo operacional, o valor do diâmetro em metros. Nós temos também a fórmula da BNT. Diâmetro é igual a 0,586 vezes T, que é a jornada de trabalho em horas, elevado a 1/4 vezes raiz quadrada da vazão volumétrica também em metros cúbicos por segundo. Detalhe importante, pessoal, na determinação do diâmetro econômico, com qualquer uma das fórmulas não sendo possível encontrar um diâmetro comercial equivalente, adota-se para a linha de sucção uma tubulação com diâmetro imediatamente maior e para a linha de recalque uma tubulação com diâmetro imediatamente menor. Bom, nós temos também as velocidades econômicas, né? Bom, o que seriam as velocidades econômicas? Nós temos para a velocidade do escoamento na linha de sucção, ela deve ser menor que 1,5 metros por segundo e no máximo 2 metros por segundo. Na linha de recalque, o meu fluido deve ser escoado a uma velocidade de recalque maior do que 2,5 metros e menor que 3 metros. Bom, então agora está fácil, determinar o meu diâmetro, lá da minha tubulação. Eu já sei qual é a faixa da minha velocidade de escoamento, tanto na sucção como no recalque. Então aqui eu vou substituir pela velocidade de sucção. Aqui eu vou ter a área a qual eu vou desmembrar, πd2 sobre 4, e vou isolar o D. Então o diâmetro na minha linha de sucção será a raiz quadrada de 4 vezes a vazão volumétrica dividido por π vezes velocidade de sucção. Para a linha de recalque, o que vai variar aqui, o que vai mudar na verdade, vai ser a velocidade na linha de recalque. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos ver como é então determinada a altura manométrica.